Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia de nosso seminário de vida no Espírito, sobre o batismo no Espírito Santo. Nós vamos refletindo sobre essa graça eclesial, essa experiência que nós fazemos hoje na igreja, na renovação carismática, na comunidade da Velhice. Essa experiência da consciência do Espírito Santo agindo em nós. Essa experiência existencial que dá um sentido novo à nossa vida. Essa experiência de nascer de novo, como Jesus Cristo disse que era necessário a Nicodemos. Essa experiência que nos capacita, nos dá o poder para testemunhar Jesus Cristo nessa sociedade tão paganizada como nós vivemos hoje. Nós já refletimos sobre todos os temas referentes ao batismo do Espírito Santo. A promessa, quem é o Espírito, a sua missão, a promessa, como acontece esse batismo no Espírito Santo, Pentecostes em nossa vida. As consequências desse batismo no Espírito Santo, a vida no Espírito. Nós estamos refletindo sobre essa novidade, ou essa velha novidade na igreja, que é a experiência do Espírito Santo. Afinal de contas, o Espírito Santo nunca nos faltou à igreja, nunca faltou a sua atuação na igreja. A igreja é conduzida pelo Espírito Santo. A igreja é Pentecostes, como diz o cardeal Walter Kasper. Hoje nós queremos refletir sobre um dos elementos que constituem essa experiência do Espírito. Lendo Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, que é a narrativa de Pentecostes, diz assim o texto: então apareceram línguas como de fogo que se repartiram sobre cada um deles. No versículo 3. E no versículo 4 do capítulo 2 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo, que é o conteúdo do batismo do Espírito Santo, que é o conteúdo da experiência de Pentecostes. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. A experiência do batismo no Espírito Santo é acompanhada da manifestação dos carismas. Os carismas do Espírito Santo. O que são esses carismas do Espírito Santo? Me recordo que quando a renovação carismática explodiu na igreja, a grande novidade, ou o que causou grande espanto, foi exatamente a manifestação dos carismas. Esses dons especiais do Espírito Santo que são dados, ou que se manifestam, melhor dizendo, que se manifestam na vida do fiel para a edificação da igreja, para que a igreja possa dar o testemunho autêntico do Evangelho de Jesus Cristo, instalando dessa maneira o reino entre nós. Esses carismas que, de uma certa maneira, nos últimos anos da igreja, nesses últimos 500 anos da igreja, vamos dizer assim, não eram muito comuns. Apareciam na vida dos santos, ocasionalmente, em algumas manifestações muito raras e ocasionais. Com a experiência do Espírito a partir do Concílio Vaticano II, na renovação carismática, esses carismas voltaram a aparecer e causaram um certo espanto, porque a igreja desconhecia, não é que desconhecia no aspecto doutrinal, mas não tinha mais aquela intimidade e proximidade dos carismas, e parecia uma coisa extraordinária. Não, os carismas fazem parte da vida cristã. Se nós lermos corretamente o Atos dos Apóstolos, vamos ver, eles experimentaram a ação do Espírito Santo, o cumprimento da promessa do Pai, e os carismas se manifestaram, porque os carismas são constitutivos do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são constitutivos do Espírito Santo. Aqui nós não estamos falando dos dons crismais, que são nos dados para a nossa edificação, dom de sabedoria, do conselho, do temor de Deus, aqueles 7 dons do Espírito Santo que nós aprendemos na Crisma. Não são esses dons, os dons carismáticos. Os dons carismáticos são os dons que são instrumentos ou são ferramentas para a construção do reino, ou para a edificação da igreja, da comunidade, para serem utilizados no serviço da evangelização. São manifestações do Espírito, não são dons que pertencem ao fiel, mas são dons que pertencem ao Espírito e que se manifestam no fiel onde o Espírito está. Ora, se são dons do Espírito que se manifestam onde o Espírito está, então pode se manifestar na vida de qualquer fiel que possua o Espírito Santo. Por isso não existe dentro da igreja uma classe especial de carismáticos.
o que acontece na igreja é que os carismas se manifestam em algumas pessoas e outras não. Por que os carismas não se manifestam em algumas pessoas e se manifestam em outras pessoas? É uma questão de abertura ao próprio Espírito Santo. Nós sabemos que Deus não violenta a nossa liberdade. Deus não nos obriga, mas nos convida. Deus não anula a nossa liberdade nem a nossa humanidade. Deus se utiliza da nossa humanidade para a realização do seu projeto, para a realização da sua obra, que é a própria igreja. Então, em alguns que têm a experiência do Espírito e são dóceis ao Espírito e permitem que o Espírito se manifeste, o Espírito se manifesta em forma de carismas. Não existe aqui um mérito, não existe aqui aqueles que são melhores, aqueles que são piores, não. Talvez a gente possa falar sobre aqueles que são mais dóceis e aqueles que são menos dóceis. Podemos falar talvez aqueles que têm uma abertura maior, aqueles que têm uma abertura menor, dependendo do grau da liberdade que se dá ao Espírito Santo. Mas nós não podemos falar em qualificação moral, aquele que é melhor, aquele que é pior, aquele que é mais santo, aquele que é menos santo, então nesses ou naqueles o Espírito se manifeste mais ou menos. Não. A prerrogativa, ou a premissa para que os carismas se manifestem é a presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo está presente em todo aquele que é batizado. Todo aquele que é batizado sacramentalmente tem o Espírito, portanto, ele pode manifestar o Espírito para a edificação da igreja. É assim que São Paulo entendia, é assim que a igreja entende que sejam esses carismas, esses dons extraordinários do Espírito Santo, que se manifestam na vida do fiel para a edificação da igreja. São Paulo, quando escreve sua carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, vai tratar da questão dos carismas, porque eram manifestações comuns entre os coríntios, aquela comunidade que era uma comunidade até um tanto trabalhosa, e por isso mesmo ele escreveu sobre os carismas, para que houvesse uma certa ordenação, para que houvesse uma certa organização nas manifestações carismáticas e mesmo para estabelecer esse princípio, que os carismas se manifestam na vida de qualquer fiel, de qualquer espécie, os carismas mais extraordinários e os menos extraordinários. A própria igreja, no Concílio Vaticano II, no parágrafo 12 da Lumen Gentium, vai falar exatamente isso, que Deus concede aos fiéis manifestações do Espírito dos mais extraordinários a qualquer categoria de fiéis, a manifestação do Espírito dos mais extraordinários aos mais simples. A própria igreja nos ensina a respeito dos carismas como uma manifestação para os fiéis leigos, para os fiéis não leigos, para aqueles que estão na igreja e que são a habitação do Espírito Santo. Portanto, os carismas fazem parte da vida da igreja, são esperados que se manifestem para a edificação da igreja, devem ser acolhidos com alegria, como diz a Lumen Gentium, devem ser acolhidos com alegria, porque são dons do Espírito Santo para a edificação da igreja. Não devemos ter medo de manifestar esses carismas, porque são adequados, apropriados às tarefas da igreja, às necessidades da igreja. Portanto, os carismas fazem parte da experiência do Espírito. Na carta de São Paulo aos Coríntios, na primeira carta, São Paulo enumera alguns carismas, e a lista não é definitiva, porque existem outras citações de carismas em outras escrituras, em outros textos da Escritura, na carta aos Romanos, na carta aos Efésios, não é uma lista fechada, mas São Paulo fala no capítulo 12 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios sobre os carismas, a partir do versículo 7. Ele fala: a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. A cada um significa a qualquer fiel, é dada a manifestação do Espírito, portanto não é um dom particular, é o dom do Espírito, o Espírito que se manifesta naquela pessoa, naquele fiel, e essa manifestação é em vista do bem de todos, portanto não é em vista do bem de uma pessoa, para que essa pessoa seja destacada das demais, não, é para o bem de todos, para a edificação da comunidade. E aí ele fala sobre a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento, ou palavra de ciência, a fé como um dom carismático, a fé como um dom que realiza as obras de Deus, a cura, o milagre, a profecia, o discernimento dos espíritos, o dom das línguas e o dom de interpretar as línguas. São esses dons que São Paulo enumera na carta aos Coríntios.
mas não fecha a lista, podendo existir outros dons conforme a necessidade da igreja. E São Paulo ainda fala: todas essas coisas, um e o mesmo Espírito, que distribui a cada um conforme quer. É o Espírito Santo que se manifesta no fiel conforme ele quer, para o benefício da igreja. Nós não devemos fechar aos dons do Espírito, não. Nós devemos nos abrir à manifestação desses dons, porque são adequados e necessários à vida da igreja. O dom da profecia, que nos traz a palavra atualizada de Deus, o dom das curas, que serve para testemunhar que a palavra de Deus é verdadeira, o dom dos milagres, que comprova a presença de Cristo ressuscitado entre nós, a palavra do conhecimento, que nos dá um entendimento mais profundo da Sagrada Escritura, o discernir a vontade de Deus entre tantas possibilidades da vida humana, a oração em línguas, essa oração que nasce no fundo do coração e que, de uma certa maneira, expressa a presença do Espírito que intercede em nós, que fala o que nós precisamos ao Pai, o dom da interpretação, que nos faz compreender aquilo que foi dito através desse linguajar, desse dom das línguas. Nós devemos nos abrir a esses dons, porque são adequados à vida cristã. Mas como saber que esses dons são realmente do Espírito? Ora, é muito fácil o discernimento. O Espírito Santo é o amor. Portanto, se esses dons promovem o amor, promovem a unidade, é porque são do Espírito. Agora, se essas manifestações provocam separação, orgulho e vaidade, não são do Espírito. Se é do Espírito, nos leva a dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, os dons se manifestam na obediência e não na desobediência. Na obediência à igreja, sim, porque cabe aos pastores da igreja discernir tudo e ficar com aquilo que é bom. Portanto, na obediência, na humildade da obediência. E se os carismas produzem essa obediência, essa humildade, com certeza são manifestações do Espírito. Se não produzem humildade, se não são realizados, se não se manifestam num clima de obediência, certamente não são do Espírito. E o Papa Paulo VI ainda acrescenta mais um critério, além do critério do amor, além do critério da obediência, ele cita mais um critério, o critério da unidade. Se a unidade é alcançada pela presença, pela manifestação dos dons, é porque certamente é um dom do Espírito Santo. Se não, se há separação, se há briga, se há contendas, porque não é um dom manifestado do Espírito Santo. Os carismas fazem parte da vida da igreja e atualmente se manifestam a partir dessa experiência concreta da graça de Pentecostes, que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Nós não devemos abrir a eles, não devemos querer esse ou aquele dom, devemos querer o Espírito Santo, queremos estar na obediência do Espírito Santo para que se manifestem em nós os dons que são necessários à comunidade. Você não deve ter medo de abrir o coração a manifestações do Espírito, você não deve ter receio, você deve entender que são necessários, não deve desprezá-los, porque são necessários para a missão. Tenha coragem. Se abra a manifestação do Espírito, qualquer um deles. Não existe uma pessoa em particular que tenha esse ou aquele dom maior ou melhor do que aquele outro. Não. Todos que são portadores do Espírito Santo têm a possibilidade de manifestar o Espírito, o dom do Espírito para a edificação da igreja. Abra o seu coração a essa graça tão necessária para os dias de hoje, tão necessárias para a evangelização desse mundo que cada vez mais se torna pagão. Abra o seu coração e tenha coragem de permitir que o Espírito Santo se manifeste em você através dos dons que são necessários para a edificação da igreja. Acompanhe nosso seminário aqui no nosso site, verifique aí quais são as passagens, os textos que acompanham essa reflexão do dia de hoje. Veja aí como adquirir a apostila e o material de apoio a esse conhecimento. Tem muito mais a respeito disso na literatura da igreja, na literatura que está disponível ao fiel. Pesquise, procure, entre em contato conosco para conhecer um pouco mais sobre essa graça para os dias de hoje. Fique conosco até a próxima reflexão, até a próxima aula, quando vamos refletir um pouco mais sobre a vida no Espírito, o batismo no Espírito Santo, essa graça para os dias de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.